Quando eu digo que você continua merecendo ir para o inferno, é porque eu e você passaremos a eternidade olhando para o Cordeiro e dizendo: se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, porque não há nada que você faça neste mundo e nem depois deste mundo que torne eu e você dignos da eternidade. Eu e você estamos aqui só por causa daquilo que Ele fez, não por aquilo que você fez. Então a cruz nos lembra de termos uma visão equilibrada de quem nós somos. A cruz nos incentiva o cumprimento da nossa missão. Vamos falar um pouquinho hoje, um pouco mais sobre isso. A cruz nos revela o amor pelos nossos inimigos, irmãos. Jesus morreu de forma apaixonada. Os homens estavam gritando: crucifica. E Jesus estava no seu coração gritando: perdoa, eles não sabem o que eles fazem. A cruz nos aproxima dos nossos inimigos. A cruz nos dá um novo coração para encarar os sofrimentos deste mundo. E findamos dizendo que nós não fomos salvos apenas para nos livrar do inferno. Nós somos salvos agora com um propósito. Senão, depois de salvos, Deus nos levaria. Se nós estamos depois de salvos aqui na terra, é porque nós temos um propósito para alcançar. Repita comigo: eu não posso fugir de compromissos e responsabilidades em prol do reino. A gente assume compromissos na escola, não é assim? Você tem um limite de falta, passou aquele limite, acabou. A gente assume compromissos no trabalho, chega atrasado para você ver, né? Então, nós assumimos compromissos relacionados às coisas deste mundo. Nós também temos que ter uma vida comprometida em coisas relacionadas à nossa missão. Amém? Então, falamos a respeito disso, falamos que Jesus renunciou à sua majestade e se tornou homem com o único propósito de resgatar-nos para a vida eterna. Ele, plenamente Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana. Falamos na última vez. Falei também a respeito de que ele era plenamente Deus, mas sendo plenamente Deus, conforme Colossenses capítulo 2, ele se esvazia da sua forma de Deus e assume a forma e a semelhança humana. Ele poderia ter vindo como um rei, como imperador, que era o que os judeus esperavam. Ele poderia ter vindo como um governador, mas ele não veio desta forma, ele veio como servo. E por isso a forma equilibrada que a cruz nos traz, porque alguns aí, e a gente gosta de ouvir isso: agora eu sou cabeça. Eu sou cabeça. E ser cabeça para muitos é ser o big boss. É o dono da empresa, é o presidente da empresa. E tem muito, meu irmão, tem muita mulher da limpeza, tem muito homem do cafezinho, tem muito garçom que é mais cabeça do que o dono da empresa. Então, como eu e você, precisamos ter a mentalidade da cruz. A cruz não foi uma surpresa ou um imprevisto, como já mencionei. Ela tinha a finalidade de resgatar o homem para Deus. Na cruz o rei se fez servo, o leão se fez cordeiro. Aquele que é digno de receber, ele deu tudo. Na cruz ele revela a sua plenitude de humanidade. E na cruz toda a glória humana cai por terra, mas ele recebe a glória celestial. Poderoso demais. Semana passada foi só o Senhor Jesus. E antes de ir para 1 Coríntios, abre lá rapidinho, o último texto que eu terminei, que foi João, Evangelho de João, capítulo 12, onde Jesus cumpre a sua missão. Quando você abre aí Evangelho de João, capítulo 12, diga assim: eu não posso partir deste mundo sem antes cumprir a minha missão. João capítulo 12, verso 23, diz lá: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Irmãos, como é maravilhoso nós percebermos que chegou a hora do ápice da nossa missão. Qual é o seu ápice? Não sei, mas eu sei de o seguinte: que Deus espera de mim e de você, que no ápice da nossa missão, Senhor, agora glorifica o teu nome.
se for necessário ir para uma enfermaria, para uma UTI, se for necessário ir para Dubai, se for necessário ir para o Afeganistão, se for necessário, não importa aonde, o importante é que, tendo muito ou tendo pouco, chegará o dia em que você vai descobrir: agora estava criando, treinando você para este dia. Vai e glorifica o meu nome. Ah, pastor, eu queria glorificar o Senhor em Dubai. Eu sei, eu também. Mas tem gente que vai glorificar na Praia Grande. Tem gente que vai glorificar recebendo um milagre. Conheci uma pessoa e ela contava para mim que o filhinho dela, com 2 anos de idade, ele teve alguns problemas de saúde e ele entrou em um processo de morte cerebral. Foi diagnosticado morte cerebral. Quem sabe como isso funciona? Quando entra em morte cerebral, acabou, filho, já morreu. É só questão de tempo. 2 aninhos de idade. E aí médico, vocês sabem como é médico, né? Nem todos, mas assim, e não é culpa deles. Para eles, isto é o dia a dia deles. Ele chega para a mãe e fala assim: olha, sua criança, 2 aninhos, nós queríamos aí autorização para doar. A hora que ele partir, oficialmente, nós podemos, a senhora poderia assinar isso daqui para doação. E estavam esperando a doação do coração da criança. E ela, com lágrimas, assinou e disse: que meu filho seja glorificado, dando o coração dele para uma outra criança. Ela chorava de um lado, o pai chorava do outro. E quando ela acabou de assinar, entra um monte de gente desesperada na sala, dizendo: não sei o que aconteceu, aquela criança voltou a respirar normalmente. E nós fizemos alguns exames, ela está boa, é como se ela tivesse ressuscitado, pai e mãe. Aí corre todo mundo para a UTI para ver o que aconteceu. E olha que coisa interessante, ela contava isso, que isso ocorreu há 27 anos atrás. E hoje este menino, que com 2 anos foi ressuscitado em uma UTI, hoje ele é um médico cardiologista. Deus tem as suas formas de agir, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Ainda existe Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda existe Abraões entre nós. Aquela mãe sacrificou o seu filho e disse: o Senhor me deu, curtiu meu filho durante 2 anos. Senhor, toma aquilo que é teu, Senhor, e usa o coraçãozinho do meu filho. E ela falava isso com lágrimas correndo: Senhor, quem sou eu para questionar o Criador? Senhor, aquilo que tu me destes, toma para ti novamente, com as lágrimas correndo. E Deus viu mais um Abraão sacrificando o seu filho. Irmãos, como eu e você precisamos glorificar a Deus em todo o tempo da nossa vida. Existem pessoas que vão glorificar a Deus ganhando, existem pessoas que vão glorificar a Deus perdendo, mas seja ganhando ou seja perdendo, o Criador glorificou o Pai perdendo. Ele não glorificou ganhando, ele glorificou perdendo e sofrendo na cruz, mas cumpriu a sua missão. Levante sua mão direita para os céus, diga: Senhor, me dá maturidade, me leva ao conhecimento pleno da tua grandeza e da tua majestade, para que em todo tempo, aqui na terra, eu glorifique o teu nome, e aplauda ele e dê um grito de glória a Deus. Olha só, pula para o versículo 7 ainda em João, versículo 27, João 12, 27. Agora, o meu coração, irmãos, quem está falando isso é Jesus, o Criador. Lembre-se que ele era 100% Deus, Alexandre, mas ele também era 100% homem, Sid Clay. Ele sabe o que eu e você passamos. Olha o que diz o versículo 27. Agora, o meu coração está como, irmãos?
Como que o coração dele estava, irmãos? Como estava o coração daquela mãe? Agora o meu coração está perturbado. Aí ele pergunta, falando para os seus discípulos: e o que direi? Ponto de interrogação. Pai, salva-me desta hora? Não, diz o texto. Não. Eu vim exatamente para isto e para esta hora. Verso 28. Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, ou a gente começa a agir como realmente aquele que vê o que os olhos naturais não veem. Por isso que o cristianismo é loucura, irmãos. Nós vamos na contramão. Deus cura, a gente dá glória a Deus. Deus não cura, a gente dá glória a Deus. Deus ressuscita, a gente dá glória a Deus. Deus não ressuscita, a gente dá glória a Deus. A gente ganha, a gente dá glória a Deus. A gente perde, a gente dá glória a Deus. Vocês são tudo um bando de louco. Louco sim, corintiano não. Acabou, problema resolvido. Louco sim, corintiano nunca. Acabou. Irmãos, é algo maravilhoso servir o nosso Deus, que sempre está no controle de todas as coisas. Vamos lá, agora vamos começar. Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz, insistindo aqui: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Repita comigo aqui uma frase: idolatria é apontar para um Jesus diferente da cruz. Porque, irmãos, nós estamos hoje com Jesus que agrada a todo mundo. Nós estamos com Jesus aqui, irmãos. O popstar gospel está reinando aí. E a gente precisa, Gerson, tomar cuidado com este Jesus que está sendo adorado por muita gente. Eu tinha uma amiga, e ela dizia para mim assim: isso daqui é o mínimo que Deus tem para mim. Ela comentou comigo assim: eu vou me casar e eu vou para a Grécia. Falei, que legal, eu também gostaria. Então, mas aí ela encheu o peito, né, e falou assim: mas isso é o mínimo que Deus tem para mim. Falei, filha, nada contra, você pode pedir e Deus pode mandar você para passar um mês na Grécia. Mas lembra, a cruz traz equilíbrio. Senhor, meu desejo é ir para a Grécia. Eu sei que tu podes, mas eu me rendo à tua grandeza. Se eu for para a Grécia, glória a Deus. Se eu for para a Praia Grande, glória a Deus também. Acabou? Tem água lá, tem água aqui. Acabou? Tem um monte de estátua lá, tem estátua também lá na Praia Grande. Entendeu? Mas o que nós precisamos, irmãos, não chegue de peito estufado diante do Senhor. Vocês me entendem? Nós somos os príncipes. O Pai tem prazer em dar coisas maravilhosas para os seus filhos, mas a soberba precede a ruína. Vocês me entendem? Então, como eu e você precisamos tomar cuidado, porque ouça aqui, isso não é algo novo, isso é antigo. Isso começou lá com o povo no deserto. Lembra lá, Moisés já estava há 40 dias, Júnior, lá no Monte Sinai. Nós vivemos, irmãos, uma época onde as pessoas querem um Jesus que faz as coisas rapidinho. E aí o que eles fizeram? Chegaram em Arão, falaram assim: Arão, Moisés está demorando demais lá. A gente não quer esse Deus que demora tanto para falar. Moisés já está 40 dias lá. Não, o Deus que a gente quer, ele é mais rápido. Faz aí, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O bezerro de ouro não era apontando para outro Deus. Eles jogaram lá e Abraão fez um bezerro de ouro e disse assim: esse é o Deus que tirou eu e vocês do Egito. Era ele? Não era. Mas queria o quê? Atender às exigências humanas. Por isso eu insisto que eu não venho aqui para atender às suas exigências. Falar algo que é gostoso para você. Algo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, irmão, só vai dar muita coisa errada, Cid Clay. Mas é na hora que tudo der errado, eu me lembro que ele continua comigo.
eu amo e o amarei para sempre. Entendeu? Mas não era isso que o povo hebreu queria. O povo hebreu queria um Deus que atende aos egoísmos, às carências, às pressas, às urgências e às vontades. Deus pode e tem poder, Regina, para conceder o desejo do seu coração, mas se achegue diante dele com um coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Os homens de Deus, irmãos, eles pedem aquilo que eles desejam, eles pedem aquilo que é um anelo do seu coração, mas eles se rendem dizendo que Ele é Deus, sabe o que eu não sei, vê o que eu não vejo. Meu pai briga comigo que várias vezes, meu pai não gosta de usar o Waze, né, e nem o Google Maps, aí eu brinco com ele e falo assim: pai, Ele está vendo o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe. Mas eu já sei o caminho, mas Ele está vendo o que você não vê. Para com isso, menino. Aí ele continua, desobedece lá o Waze. Aí o que ocorre? Tem uma via interditada, um carro lá, polícia, e aí ele não quis seguir o Waze fazendo um caminho um pouco maior, e agora vai ter que demorar 1 hora, 2 horas na fila lá, porque parado até tirar o carro da pista. Então, irmãos, como nós precisamos entender que nós vivemos para glorificar, e a nossa submissão, a nossa rendição, a nossa compreensão da sabedoria de Deus, irmãos, Deus não vai fazer nada para machucar você, Deus vai fazer coisas para preparar eu e você para a eternidade. Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele quer ver até que ponto nós o vemos em todas as coisas, porque ver Deus, irmãos, quando tudo está dando certo, até o macumbeiro vê, irmãos. Até o ateu diz graças a Deus. Agora, quando tudo está dando errado, Deus continua comigo. Mas está doendo, mas não abriu, você continua desempregado. Ele está no controle. A qualquer momento o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Glória! Aplauda Ele por isso. Irmãos, como eu e você precisamos glorificar a Deus. Volta lá para o Evangelho de João. Olha outra ainda naquele Evangelho de João, só que agora a gente vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 17, diz lá: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Irmãos, tem coisa, irmãos, que Deus está fazendo assim. Júlio, vai lá, te preparei para isso. Vai. Lembra quem gosta de futebol? Que diz assim: vai que é tua, Tafarel. Treinou, preparou. Agora é Deus dizendo assim: eu sei do seu limite, Cleison. Continue, vai, que agora é com você. Treinei você para esse dia. Agora mostra aquilo que eu vou destruir demônios através da sua vitória. Os demônios estão dizendo: matamos, destruímos, acabamos. Mas vai lá, Silas, eu treinei e preparei você para esse dia. Mostra que você continua crendo e me amando até o fim. Irmãos, como nós precisamos entender que há uma guerra espiritual, irmãos, em todo tempo, demônios bradando, dizendo: ele não crê nada, ele é um fantoche, ele é uma marionete, eu quero ver agora você vai ver que ele não é nada disso. E os anjos estão lá: não, a palavra foi depositada no coração dele, a boa semente foi depositada, ele vai glorificar o Pai, ele vai glorificar o Pai, ele vai glorificar o Pai, ele vai glorificar o Pai. Irmãos, abra os seus olhos para tudo que está acontecendo na minha e na sua vida, irmãos. Como eu e você, nós estamos sujeitos a vivenciar qualquer coisa, passar por tudo. Isso que eu gosto daquela música lá que a Adriana lá, que é a nossa Cassiane Cover, versão Zona Leste, né? Passando pela prova, com muito louvor, não é só passar pela prova, é passar pela prova, Aninha, com muito louvor, amém? Olha lá, verso 5 ainda deste João 17, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Diga comigo assim: eu sou um sonho de Deus.
Diga assim: eu aí estava, ainda na barriga da minha mãe, e Deus estava olhando para mim e dizendo: um dia, ele vai nascer, crescer e me glorificar. Irmãos, quando a gente entende isso, a gente olha, dona Ivone, para aquilo que está acontecendo ao nosso redor com uma mentalidade mais madura. A gente deixa de ser criança, que fica gritando e fazendo birra no supermercado. Tem crente fazendo birra na igreja, porque não aconteceu, porque tirou, porque pôs, porque fez, porque não fez. Um monte de crente que é uma verdadeira criança birrenta. Agora, quando eu entendo que Ele está no controle de tudo, Pai, chegou a hora de glorificar, glorifico, e glorifico de novo, e glorifico de novo, e glorifico de novo, porque como vocês cantaram, eu quero é Deus, e aplauda Ele novamente, glória! A cruz aponta para a terra que está sendo alcançada pelos céus. Ela declara a vitória de Cristo e a derrota do diabo. Mencionei isso, não sei se eu mencionei no culto da manhã ou no culto da noite. Será que foi coincidência que o grande problema do homem é na cabeça e que Jesus é crucificado no Monte Calvário, que tem o formato de uma cabeça? Pergunte para os médicos, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que a maior parte da doença dos homens é psicossomática. Nasceu aonde? Na cabeça. Nasceu na cabeça. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Mãe, deixa eu dizer uma coisa aqui, mães e pais aqui. Cuidado para não fermentar. Ai, tadinho, realmente ele é assim porque o pai dele abandonou ele. Ai, ela é assim, sabe por quê? Que a mãe, você sabe quem era a mãe dele? Não, sabe por que seu filho é assim? Porque ele nasceu em pecado. Ele é um pecador. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que o pai não abandonou como o pai dele abandonou. Tem mãe que não abandonou como a mãe dela abandonou. Mas eles um dia tiveram um encontro com Jesus. O que vai fazer a diferença na vida do seu filho e da sua filha não é ter um pai que nunca deixou de dar um presente, que deu uma Calói. Lembra da Calói, irmãos? Eu tive. Lembra da propaganda? Pai, eu quero uma Calói, irmãos. Eu colocava no bolso do meu pai, no paletó, colocava no tênis que abria. Lembra? Tinha propaganda lá. Pai, eu quero uma Calói. E graças a Deus, meu pai que está assistindo entendeu a mensagem e me deu uma Calói. Eu tive uma Calói, irmãos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe aqui. Você vai ouvir a voz de Deus? Tem pai se culpando, tem mãe se culpando, e Deus está dizendo para você: basta! Pare de se culpar, porque chegou a hora dele crescer e ele tomar uma decisão. Enxertou-lhes a sua palavra. Quantos foram chamados? Todos. Quantos foram chamados, irmãos? A Bíblia diz que o desejo é de quantos sejam salvos. Qual é o desejo de Deus, irmãos? Agora é claro que você é pai, e você filho, e você mãe, tem o desejo que o seu filho seja salvo. E faça tudo o que você puder para que ele seja salvo. Todavia, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a nós, igreja. Tem gente carregando um fardo que Deus não colocou, meu irmão. Você está se culpando por uma decisão dos seus filhos. Para. Cumpriu sua missão. Enxertou a palavra. Ore por ele enquanto ele viver. Tem gente, irmãos, que eu já conheci, que só se converteu depois que o pai morreu. Que coisa louca. Infelizmente. Mas a boa palavra ficou lá. Agora o que eu quero que você entenda é que tem gente, irmão, chorando e se culpando. Uma coisa é chorar pela salvação, outra coisa é chorar por culpa. Você está me entendendo? Chorar pela salvação, você vai precisar chorar a vida inteira, porque é seu filho, é sua filha. Se você não chorar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você vai ver aqui daqui a pouquinho que Paulo chorou pelos inimigos da cruz que estavam dentro da igreja.
Não chorou porque são inimigos, não. Chorou porque eles não tinham se convertido. Eles tinham ouvido o mesmo evangelho, mas eles não tomaram uma decisão. Meu irmão, minha irmã, ore, chore, pregue, mas não se culpe. Entendeu? Entendeu? Vamos continuar aqui. Voltando aqui, não é à toa o grande problema do ser humano. Por que eu estou pontuando isso? Porque não foi à toa que a cruz foi no Monte Calvário, que era o desenho de uma cabeça. Porque quando o diabo consegue entrar na sua cabeça, meu irmão, ele matou você. É culpa minha, não vai dar nada certo para mim. Olha, tem 10 concorrentes, tem 9 vagas, eu já sei, eu sou aquela única pessoa que não vai ser contratada. Aonde o diabo entrou? Na cabeça. E se ele entrar na sua cabeça, ele matou você. Por isso que eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente se alimenta. Já preguei 200.000 vezes que eu e você somos aquilo que nós comemos. Coma a palavra, coma a palavra, coma a palavra. A Bíblia para mim e para você, irmãos, precisa ser a leitura da palavra. Visione na sua casa o Douglas comendo sobremesa no hotel. Irmão, se você vê o Douglas comendo sobremesa no hotel, o Xande comendo sobremesa, é um negócio louco, irmãos. Todo mundo pegando um pratinho, ele pega a bandeja e não cabe. Olha que coisa louca, mas é gostoso olhar ele comendo, alegria, parece que assistir aquele máquina mortífera, e o cara não engorda. Eu não vou, olha, tem coisa que lá no céu eu vou perguntar. Eu não como nem 1% do que o Douglas come, e olha como que eu estou, irmãos. Então, o que eu estou falando é uma verdade, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui, fora a brincadeira com o Douglas, mas deixa eu dizer uma coisa. Coma a palavra, leia a palavra, vá mudando, pega um do Novo Testamento, pega o Antigo Testamento, pega o Novo Testamento. Nós temos lá, graças a Deus, você nasceu na época de YouTube, não quer assistir o culto completo, normalmente na quarta-feira a gente já tem a mensagem, só a mensagem resumida. Meu irmão, coma a palavra, adquira conhecimento, vá dormir ouvindo uma música. Tem gente que vai dormir ouvindo as mensagens de que matou, de que roubou, de que violentou. Meu irmão, como que você vai passar a noite? Como que você vai acordar de manhã? Não quer ouvir palavra? Ouça pelo menos uma música, mas enxerta, a hora de dormir ela é crucial. O que você ouve naquele momento de sonolência vai entrando no seu subconsciente. Pergunte para psicólogos. Como é esse momento importante que começa a sonolência, está nessa transição. Estou dormindo, mas não estou dormindo. Igual alguns irmãos que estão aqui, estão assim, naquela fase de arrebata, fica, vai, sobe, desce. Mas o que eu quero colocar a sua atenção é que, enquanto eu estou feliz pregando, porque nesse momento de sonolência a palavra está entrando, eu acredito. Diga para o seu irmão, acorda, irmão, acorda, irmão. Então, olha que coisa poderosa, irmãos. Tem gente, não é à toa, quando eu menciono a questão lá, é porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou. Está lá Adão, irmãos. Adão tinha tudo para dar tudo certo. Ele foi criado grande. Ele foi criado, irmãos, no paraíso. Tinha tudo de excelente lá. Tudo do bom e do melhor. Estava lá, irmãos, no paraíso. Lá podia comer com glúten ou sem glúten, irmãos. Com lactose ou sem lactose. Que venha, caiu na rede, aqui eu como. Podia lá. Agora, lá no paraíso, ele perdeu. Ele foi derrotado e destruído. Aí vem Jesus e mostra que o grande problema não está do lado de fora. Está do lado de dentro. Vem Jesus e vai para um deserto, cheio de demônios, e o próprio diabo estava lá. E Jesus vence no deserto. Só que além de vencer, ele diz: eu venci. Um dia
você vencerá também. Aplauda Ele por isso, glória! Algo poderoso. Jesus viveu para cumprir sua missão. A cruz é o lugar da conclusão da vitória. A cruz é o lugar da consumação da vitória. A cruz não é o plano B. A cruz é o planejamento de Deus para resgate e restauração da minha e da sua vida. A cruz é o ápice da conquista. Loucura para muita gente, mas poder de Deus para aqueles que estão salvos. Olha que coisa poderosa, irmãos. Jesus lá em Mateus 27, ele diz: Pai, Pai, né? O Elohim, Elohim, lama sabachthani, que a gente ouve tanto em música aí. Deus meu, por que me desamparastes? Por que ele falou isso? Para mostrar que naquela hora ele estava sozinho. Era a hora do pai dizer para o filho: filho, agora é com você. E sabe o que ocorre depois disso? Ele diz: Pai, está consumado. Olha que coisa poderosa, não, eu já mencionei aqui, mas menciona lá em João 19, que ele, depois de gritar, está consumado, ele entrega o seu espírito. Lembra que eu mencionei? A morte não podia entrar em Jesus, não podia pegar, porque ele estava perfeito. O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado, então a morte não podia pegar ele. Ele chega, e eu mencionei isso, por isso aquela crase do a morte, porque ele disse para a morte: olha, pode me levar. O Senhor da morte chama a morte e diz: pode me levar. Resolveu a parada na terra. E agora ele, lembra que eu falei, 100% homem, agora ele precisa resolver a parada no céu. E aí está aqui o texto de João 19:30. E ele entregou o seu espírito. Por que isso? Porque ele era o único que podia abrir os 7 selos. Por isso Apocalipse diz, João quando olhou e disse: da sua boca vem setas de fogo, sua face é como o sol no seu fulgor. Irmãos, o Deus encarnado vence na terra e vence nos céus. Por isso que eu e você precisamos entender que o que está acontecendo na terra está nos levando a também vencer nos céus. Quando eu e você, através de Jesus, vencemos na terra, nós também, porque é uma batalha travada nos dois mundos, irmãos, no mundo que vemos e no mundo que nós não vemos, Marina. Ali, o que ocorre quando estamos vencendo no mundo visível, está também ocorrendo uma batalha no mundo espiritual. Vencemos na terra e vencemos no mundo espiritual. Por isso, irmãos, quando ele disse: eu venci e vocês também vencerão, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é porque eu posso vencer, mas é porque o vencedor habita dentro de mim. Diga para aquele que é vencedor, que está perto de você, diga assim: parabéns pela sua vitória. Amém? Mas diga para ele assim: ó, você não venceu por causa de você não, viu, irmão? Baixa o faixa aí. Você só venceu porque o vencedor habita dentro de você. Glória! Jesus venceu na cruz, irmãos. Olha que coisa poderosa. Abre rapidinho Efésios 2:13. Irmãos, que coisa maravilhosa. Diga assim: o meu Pai me ama tanto e Ele sonha comigo. Diga assim: o meu Pai planejou a cruz porque Ele queria que eu estivesse pertinho dEle para toda a eternidade. Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora, em Cristo, não é você sozinho, em Cristo, vós que estáveis longe, porque lembra de Isaías, os seus pecados fazem separação entre Deus e vós. Mas agora, irmãos, o texto de Efésios, o livro de Efésios é tão poderoso, tem revelações de plenitude, de maturidade. Olha lá: mas vós que estáveis longe, fostes agora o que, irmãos? Fostes agora o que, irmãos? Aproximados de Deus pelo sangue de Cristo.
Você tem noção do que aconteceu, irmãos? Vem cá, Júlio, vem cá. Irmãos do céu, ou a gente crê, ou nós estamos brincando de circo. Nós não estamos no circo e nem numa casa de espetáculo. Nós estávamos distante. Mas agora, irmãos, aquele que estava distante por causa do sangue, não é por causa de você, irmãos. Ele quer você, mas você sozinho, ele percebeu, ele largou você no mundo, você não conseguiu vencer. Por que o comunismo é antibíblico? Porque o comunismo quer viver a cultura do reino sem o Senhor do reino. Esse é o problema. O comunismo diz: nós conseguimos ter uma vida equilibrada, nós conseguimos ter uma sociedade sarada sem Deus. E aí o que ocorre? Essa desgraça. Não é o que eles ensinam, porque o que eles ensinam tem valores do reino lá. Todo mundo tem de forma proporcionalizada, todo mundo tem tudo. Mas isso na prática é uma inverdade. Isso não é o que ocorre lá. Por quê? Porque é a criatura dizendo: podemos viver sem o Criador. Você entende o que é o comunismo? O comunismo é a criatura dizendo: vivemos sem o Criador. E agora vem o texto de Efésios. Nós estávamos distantes, mas por causa do sangue, por causa do... Deixa eu ver aqui. Vem aqui, Corinthians. Vem cá. É, né? Fazer o quê, né, filho? Tem espaçozinho lá no céu pro corintiano. Pequeno, mas tem. Vamos lá. Aqui, cor de sangue aqui. Irmãos, nós vamos. Tem cara de Jesus, irmãos? Ó, Jesus bonitão. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Não por causa de nós, mas por causa do sangue. Por causa do sangue. Agora nós podemos nos aproximar dele. E a Bíblia diz que será assim para toda a eternidade, Denis. Passarão bilhões, zilhões de anos, quando nós olharmos para o Cordeiro que esteve morto, mas que vive, descrito em Apocalipse na outra mão. Nós vamos, não, tira a mão aqui, ó, azul que representa o céu. Irmãos, quando nós olharmos para Ele, durante toda a eternidade, nós teremos um corpo glorificado. Mas Ele terá nas suas mãos as marcas dos cravos, os pregos que penetraram aqui. Durante toda a eternidade, nós diremos ao Pai: se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, Pai. Por causa dele, nós estamos juntos. O sangue, aquilo que se perdeu, meu irmão. Entenda o que eu vou dizer, e com isso eu quero encerrar. Abra sua Bíblia em Filipenses. Eu tenho que falar de Filipenses, senão não posso encerrar, mas enquanto você abre a sua Bíblia em Filipenses, olhe para mim aqui. Só abriu lá, olha para mim. Irmãos, como precisa haver gratidão no nosso coração. Quando eu cutuco você de que você merece ir para o inferno, entendo o que eu estou querendo dizer. Nunca reconheça que você é grande coisa. Tem muita gente aqui, irmãos, que Deus ama tanto você, que está, já falei isso para vocês. Tem gente aqui que Deus quer prosperar tanto, que Deus está segurando. Tem gente aqui que vai prosperar financeiramente como nunca sonhou ou imaginou na sua vida. Todavia, se Deus não preparar você, para você até o último dia da sua vida, poder dizer: foi por causa dele. Foi por causa dele. Eu não me glorio por causa da cobertura que eu tenho, por causa do carro que eu tenho, da promoção que eu tenho, por causa daquilo, do monte de gente que eu ajudo. Eu me glorio na cruz de Cristo. É o sangue dele, que lá na cruz ele me reconciliou e ele me trouxe para perto do Pai. E durante toda a eternidade eu vou dizer: Pai, obrigado pelo sangue da cruz.
eu fui reconciliado. Gênesis, volta, irmãos, olha para mim, Gênesis 4, Eva tentando resolver o problema da presepada que ela fez, e a gente tenta resolver alguns problemas nossos de métodos humanos, e a Eva tem um filho, e ela diz assim, adquirir um filho, porque havia uma promessa, da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas repita comigo, não adianta, tudo que eu tenho, toda a minha força, inteligência, dinheiro e poder, eu preciso continuar dependente dele, não de médicos, não de amigos, não de bancos, mas dele. Entenda isso. Olha o que Eva fez. Ela fez uma besteira. Na hora que você fizer uma besteira, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus diz. Na hora que você fizer uma besteira, clame, Senhor, como é que eu vou resolver essa coisa errada que eu fiz? Ah não, eu sei como eu vou resolver. Primeiro, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Olha o que Eva fez. Viu que desobedeceu e agora estragou tudo. Aí sabe o que ela faz? Ela lembra da promessa, mas ela lembra da promessa, mas não lembra do Deus da promessa. Aí ela diz, adquirir um filho. Porque na cabeça de Eva, agora eu vou resolver o que eu fiz. Pega Caim e diz, adquirir. É o homem tentando resolver os seus problemas. Humanismo. Comunismo. Aí vem Deus e dá um sopro. Abel significa sopro. Agora não é Eva adquirindo, é Deus dando. E sabe o que o homem fez? O homem matou o presente de Deus. Caim representa o esforço humano. É o homem tentando resolver com a sua força. Abel representa o presente de Deus. Por isso ninguém salva pelo seu próprio mérito. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Ele fez. Não é por aquilo que você adquire. Por isso que a gente não dá dízimo para comprar bênção. A gente dá com um coração de filho apaixonado pelo seu pai. Por isso não adianta eu discutir teologicamente, biblicamente com você dízimo, porque se você não tem um coração que entende, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, você não entende que a salvação é graça, não é o que você fez, é o que ele deu para você. Ele deu Jesus para que reconciliasse eu e você com o Pai. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado. Aplauda de verdade a Ele. Glória! Enquanto a banda sobe aqui, olha aqui, enquanto a banda sobe, Filipenses capítulo 3, verso 17, senão a semana que vem eu tenho que pular para o capítulo 2, Filipenses capítulo 3, verso 17 diz, achou aí Filipenses 3, 17, irmãos, sigam unidos o exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes foi apresentado. Diga assim, há um padrão de cristianismo. Verso 18, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com que, irmãos? Repito com que, irmãos? Paulo estava chorando, irmãos, porque tinha gente, irmãos, tem gente saindo daqui, sabe por quê? Porque eu não falo aquilo que agrada a eles. A Bíblia, Paulo está chamando de inimigos da cruz. Eles querem um cristianismo que glorifica o homem, que diz que você é o cara, você é o todo-poderoso. Pastor, eu preciso vir para um culto para sair daqui me sentindo Superman, Clark Kent, Mulher Maravilha. Eu gosto de ouvir uns carinhas aí na internet, que quando eu acabo de ouvir, eu falo assim, nossa, esse cara sou eu. E Paulo está aqui em lágrimas. Chore por aqueles que você ama. Não se culpe, lembra? Não se culpe pelas decisões deles. Mas chore por aqueles que você ama e ainda não se entregaram ao Senhor. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto.
E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.